Miguel Oliveira é um pastor mirim que ganhou uma fama que lhe deu projeção nacional depois de um meme que viralizou bastante nas redes sociais. Off the King, the power, the bash. E isso tem dividido bastante opiniões. Há pessoas que dizem que uma criança daquela idade, com 15 anos, não deve estar a pregar num local para edificação de pessoas, porque ainda nem tem preparo psicológico para isso. Há pessoas que digam que não, que os adolescentes podem também pregar a palavra de Deus. Então isso tem dividido bastante as opiniões, mas o que aconteceu nos últimos dias é que o Conselho Tutelar acabou tomando uma medida de impedir que ele continuasse com as suas atividades e recomendaram que voltasse à escola. Deixem ficar a vossa opinião acerca disso. Nós vamos estar aqui a apreciar alguns comentários acerca deste episódio e vocês também podem comentar o que vocês acham acerca disso. Então vamos, é isso. Olha com quem eu estou, olha com quem eu estou. Você é menina do The King the Power? Off the King the Power. Era mesmo. Off the King the Power. O pastor Miguel debochou após ter sido proibido de continuar pregando nas igrejas evangélicas e disse que o seu retorno será assustador. Olha, conforme noticiado pra vocês aí, o falso profeta, charlatão, o que vocês quiserem aí, pastor mirim, enfim, ridículo. O menino lá de 14 anos, gente, ele foi proibido pelo Conselho Tutelar de fazer as pregações nas igrejas. Ele também tá proibido de viajar, ficar viajando e de ter rede social. Porém, uma publicação feita ontem no seu Instagram e apagada na sequência, ele disse que o seu retorno seria assustador. Na foto do perfil oficial do Miguel, tá essa daí, com uma fita na boca, obviamente dando a entender que ele está vetado, que calaram a boca dele. Ele está debochando da situação. A notícia de que ele foi vetado de continuar pregando nas igrejas evangélicas foi confirmada pelo jornal O Globo. E agora o pastor Miguel deve retornar à escola, porque ele estava fazendo escola, mas somente no modo online e não presencialmente. Então o Conselho Tutelar mandou ele voltar para a escola presencialmente e parar de ficar pregando nas igrejas evangélicas por aí. É isso, gente. O rapaz disse que vai ter o seu retorno assustador e colocou essa foto de perfil aí debochando da situação. Quero saber o seu comentário. Depois de ser banido e proibido de pregar, ele ainda promete um retorno assustador. Pois é, como eu disse pra vocês, quem sustenta, quem paga, quem vai numa igreja que esse moleque tá, é culpado, tão culpado quanto ele. Eu já falei isso e vou repetir. Se você está numa igreja e você não sabe, e esse moleque é chamado pra ir em cima do palco, porque como eu já falei, essas igrejas, que nem igrejas são, elas não têm púlpito, não têm local de pregação, não têm local de adoração a Deus, elas têm palco. Mas, família, antes de nós avançarmos, eu gostaria de saber a opinião sincera vossa. Aqui em Moçambique também temos casos, né, de vários profetas, apesar de que pastores mirins como tal, não. Mas são pastores mais adultos, mas que têm comportamentos que são bastante duvidosos. No Brasil, né, para até fazermos esse intercâmbio de visões, como é que vocês enxergam o pastor Miguel Oliveira aí no Brasil? Será que isso é muito absurdo ou é normal isso? Será que ele está a ser perseguido? Será uma perseguição contra o ministério dele? Ou realmente o miúdo precisa voltar para a escola? As atitudes que ele está a ter são incoerentes em relação àquilo que vocês gostariam de ver aí na sociedade brasileira? É algo que eu gostaria de saber também. Justamente porque aquilo ali é um local mundano e sujo. Então quando esse moleque subir em cima desse palco e você vê isso, todo mundo que está nessa igreja tem que levantar e ir embora. Essa é a atitude mais correta que vocês podem tomar nesse momento. É levantar, virar as costas e ir embora, deixar a igreja vazia. Caso vocês não façam isso, vocês também são hereges, blasfemos e satanistas assim como ele. E a culpa por tudo que esse moleque faz é de vocês também. Bom, e o Conselho Tutelar fazer isso aí, pelo menos é uma coisa decente em meio ao mar de sujeira que eles fazem, porque por exemplo, um jovem querer trabalhar quando ele é adolescente, quando ele tem 13, 14, 15 anos, não pode. Aí o Conselho Tutelar vai lá encher o saco. Agora, quando é um caso desse, de um moleque como esse, aí demora. Aí, nossa, o Conselho Tutelar demora. Agora vai você, por exemplo, pra rua, tentar fazer e mostrar algum tipo de arte. Eu já tinha dado uma notícia assim, mais ou menos assim, há muito tempo atrás, de uma criança que fazia um tipo de arte na rua e o Conselho Tutelar logo em seguida foi encher o saco. Agora, isso aqui demora. E o caso desse moleque não tem que ser tratado com o Conselho Tutelar. Os pais têm que ser responsabilizados na justiça por charlatanismo, já que blasfêmia, heresia, satanismo não são crimes. E como ele não tem idade para responder criminalmente, quem tem que responder são os pais. A minha opinião é bem direta quanto a isso. Que Miguel Oliveira foi proibido de pregar nas igrejas, no altar, no púlpito, onde não é lugar de criança, não é. O altar é como um campo de batalha, onde a pessoa que está no altar, ela está à frente de um exército querendo ser instruído. Como é, Deus, que um jovem que ainda constitucionalmente é uma criança e pode ensinar. Ensinar o quê? Taca, taca, tec, tec, tuque, 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 tec, tac, toque, tuque. Of the power, the king.
the best. Não, não. E pregai o evangelho a todas as nações, a todas as crianças. Ele não é proibido de falar de Jesus. Ninguém, uma criança, um jovem, um adulto, um idoso pode falar e deve. Nós devemos pregar a palavra de Jesus Cristo. O que importa é o evangelho de Jesus Cristo ser pregado, em tempo e fora de tempo. A Bíblia nos ensina isso. Mas qual o problema de Miguel Oliveira pregar a palavra? Em primeiro lugar, o Miguel não prega a palavra. Ele faz da igreja do Senhor, dos templos, um circo, palhaçadas, coisas da carne. Mas família, para não parecer Não é que incoerente, seja porque no começo ele fala que o Miguel não pode pregar, supostamente porque a idade é inferior, né? É pequeno, não tem nada para ensinar. E depois ele diz que qualquer um de nós pode pregar, porque a palavra ela diz, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, na vossa opinião, o que restringe o Miguel Oliveira de poder realizar as atividades que vinham fazendo é o quê? É a forma como ele faz ou é por justamente ensinar? Será que crianças não podem pregar o evangelho? Como é que vocês observam isso? Será que não podem pregar ou da forma como Miguel Oliveira age? Este é que é o grande problema, porque tem outros pregadores mirins, eu vejo aí no Brasil, muitos miúdos que até têm muito conhecimento, são muito ponderados, têm uma retórica bem feita, uma eloquência excelente, comunicam-se bem, ensinam bem, sem muita agitação, muito fogo, línguas estranhas, sem isso, mas que ensinam. Será que também esses miúdos vão ser baratos de pregar ou é um caso específico do Miguel Oliveira? Pode ser que seja espíritos malignos, coisas ruins atormentando a cabeça dele, o espírito de mentira, porque é um espírito ruim. Quem mente, quem engana, quem trapaceia, espírito de avareza, de arrogância, de soberba, é um espírito ruim. É assim, isso é bíblico. Nós temos que espiritualizar tudo? Não. Também vai do caráter da pessoa. Um caráter... Sim, porque, vamos perdoar eu interromper aqui, mas, por exemplo, no caso do Miguel Oliveira, ele aparece a dizer que nasceu surdo, cego, e quando lhe pediram um diagnóstico disso, ele disse que não, quem não acreditar é porque essa pessoa é carnal, não tem a visão de Deus para ver o grande milagre que Deus fez, mas as pessoas estavam a pedir uma forma de comprovar, porque é um grande milagre que aconteceu na vida dele. Imagina lá você nascer surdo, com essas limitações todas, e acontece um milagre, é o maior milagre da tua vida, e você nem tem nada que comprova que esse milagre aconteceu. Alguma coisa não está bem. Por isso que essa análise mesmo de dizerem que ele é falso, mentiroso, acaba ganhando um caráter força. ruim, um caráter interesseiro, onde não está preocupada com a dor, com o sofrimento da pessoa, ao ponto de rasgar o exame de um tratamento médico, de um sintoma de uma doença grave em uma mulher, que foi diagnosticada com câncer. Ele rasgou o exame e disse que a mulher estava curada, e ela não está. Sim. Acerca desse assunto de rasgar o diagnóstico, o exame, né? Há algumas pessoas, né, segundo algumas fontes que nós fomos vendo, dizem que na verdade o miúdo fez um rabisco simulando que aquilo fosse o diagnóstico e rasgou de uma forma simbólica, na dimensão espiritual, né? Essas coisas que os pastores fazem para tentar simbolizar, mas eu acho que não pegou bem da mesma forma e nem sei se isto aí é verdade ou não, porque eles comentem muito, você acaba não sabendo quando é que estão a falar. Curada. Quantos profetas falsos estão enganando as pessoas e quantas pessoas estão se desviando dos caminhos de Deus? Conselho Tutelar proíbe o profeta Miguel de pregar nas igrejas. Essa foi uma decisão tomada juntamente com seus pais, que foram chamados para uma reunião, e o Conselho Tutelar tomou essa decisão, aonde o adolescente não pode pregar e ele precisa retomar para as aulas presenciais, pois diante das agendas muito cheias dos últimos meses, ele estava assistindo aulas de forma remota. Quem assistiu ao vídeo que eu postei aqui ontem, antes dessa notícia sair, eu já falava para vocês, porque eu estava no meu programa de rádio, e uma pessoa me fez essa pergunta do que eu achava do crescimento desses profetas mirins, desses pastores mirins nas redes sociais, e eu falava sobre isso, que algumas questões ia até contra o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, porque alguns assuntos, gente, eles não são para serem tratados com crianças e adolescentes. Como que a gente pode intitular esses menores como pastores, líderes, pessoas que vão orientar e direcionar pessoas, se eles ainda estão em fase de desenvolvimento, ainda estão numa fase de construção da personalidade? São crianças e adolescentes que estão numa fase de transição hormonal muito grande.
como que essas pessoas podem conduzir rebanhos, apacentar, orientar pessoas. Eu penso que isso foi feito até muito tardiamente, porque talvez os prejuízos de tudo isso que aconteceu na vida desse adolescente virá em longo prazo. Porque ele estava com uma agenda de trabalho, de pregação, maior do que um adulto, de um pastor aí renomado. Isso aí lá na frente provavelmente trará prejuízos, e sem contar a escola, porque ele estava afastado das questões da escola. Então, assim, eu penso que a gente poderia, às vezes, impedir que algumas coisas acontecessem tão tardiamente. Se a gente começasse a buscar por posicionamento para as crianças e adolescentes o mais breve possível, quantas coisas poderiam ser evitadas? Não sei se é real, na mídia fala também que ele não lidou muito bem com a situação, com a decisão do Conselho Tutelar, mas se for real, imagino que é algo esperado, né? Afinal de contas, ele estava, de certa forma, vislumbrado, encantado com esse mundo, porque, querendo ou não, gente, traz prestígio, traz reconhecimento, retorno financeiro. Então, de repente, você retira a pessoa desse meio assim, ó, drasticamente, realmente ela vai se sentir assim, né, ameaçada. Mas eu achei muito prudente esse comportamento do Conselho Tutelar, porque se isso continuasse, os prejuízos para a vida deste menor seriam ainda maiores. E não é só com ele não, tem vários outros. E o meu maior medo e preocupação não é nem com ele, porque ele ainda é um adolescente que a gente pode tentar colocar alguns limites. A gente não pode esquecer dos profetas adultos. Quem é que vai parar alguns falsos profetas que tem aí, que o Conselho Tutelar já não tem mais controle sobre essas pessoas? São Como é muitas que vai igrejas ser? sendo É aí complicado. devastadas E pelas depois, falsas observa a ironia disso aqui. Eu sei que esta questão até vai dividir bastante opiniões, porque o Silas Malafaia também aparece a dizer que não, este miúdo aqui, na verdade, aqui tem coisas que deveriam ser observadas. E eu vi alguns comentários, né, alguns portais aí brasileiros, em que as pessoas estavam a dizer quem é o Silas Malafaia para vir falar de certo ou errado. Será que ele também não precisava usar as próprias críticas que ele está a fazer ao Miguel Oliveira para ele mesmo? profecias, pelas heresias. Infelizmente, não tem ninguém fazendo nada. Somente Deus mesmo para ter misericórdia do povo. Como diria o livro de Oséias, o meu povo que perece por falta de conhecimento. Rasga o câncer. Então, este aqui é que é o episódio polêmico que leva o Conselho Constitucional a ser pressionado de toda forma a agir. Porque até durante um certo período, né, as coisas estavam a correr normalmente, né, o miúdo estava a ganhar essa projeção e tal, mas depois disto aqui, houve matéria suficiente para se fazer pressão até paralisar as atividades do miúdo. Eu filtro o teu sangue e eu curo a leucemia. Porque o exame, eu tô entendendo, o exame ia dar em definitivo, você tá entendendo, moça de azul? Você tá entendendo? Para aquela sala 9, leito 4, ela ia voltar, mas tem um anjo baixando na tua frente dizendo, eu tô quebrando a marca agora. Não sei se vocês conseguem ver a cara dessa senhora, mano. Isto aqui, sabe, quando a questão envolve isso, até podem fazer aquele espetáculo como fazem. Mas quando envolve questões sensíveis, como saúde das pessoas, que nem um Pablo Marçal, podem até ter muitos seguidores do Pablo Marçal, aí, epá, eu não me importo. Mas não sei se vocês viram também o que ele fez com aquela senhora cadeirante. Quando são assuntos muito sensíveis assim, epá, é complicado. Eu tô toda arrepiada aqui, meu Deus do céu! E Deus tá dizendo assim, corre e abraça ela, porque eu tô vendo em cima dela, cura! Quando você abraçar, tem cura pra você, vai lá! Quem pode? O que me irrita realmente é isso, quando são questões de saúde, da vida das suas questões mais sensíveis, eu acho que não dá. Podem até fazer show, né? Como vocês gostam de fazer show, eu acredito que quem vai para essas igrejas também vai para assistir show, essa é que é a verdade. Mas já quando o assunto é saúde das pessoas... Levanta a mão! O câncer não vai voltar! A leucemia não vai voltar! Meu Deus! A pneumonia não vai voltar! Eu sou Deus do dia 24 de novembro! Eu quebro isso agora! Quem pode levantar a voz? Olha com quem eu estou, olha com quem eu epá, estou. é mais ou menos isso, isto aqui até estar a começar aqui, mas em síntese, pá, eu não tenho nenhuma, como é que eu diria, eu vou me basear na nossa realidade aqui em Moçambique, talvez aí no Brasil seja diferente. Nós temos vários pregadores mirins, aqui temos muitos miúdos que até escaparam da criminalidade, da marginalidade, porque a igreja acaba ocupando muitos que acabam não entrando na má vida. Então, para mim, até se nós tivéssemos rapazes, muitos rapazes assim aqui em Moçambique, seria bom, porque a maioria estão a consumir coisas sem interesse aí.
Mas a partir do momento em que você vai tocar em questões sensíveis, como a saúde das pessoas, a pessoa está doente, está a sofrer, e você ainda vai pegar uma coisa tão dolorida dessas aí e faz essas. Não que Deus não possa curar, mas eu acredito que é um tema muito sensível, é uma questão muito difícil de nós tratarmos dessa forma. Por isso que, pá, eu só posso parabenizar o Conselho Tutelar, foi uma medida sábia em função daquilo que já estava a acontecer, mas que haja restrições, porque a pessoa é menor. Eu acredito que há muitas pessoas que são capacitadas sim para pregar, mas não que uma criança ela deve gastar 100% do seu tempo no altar, tem que estudar, tem que se organizar, procurar ganhar cada vez mais maturidade, mas conseguir ocupar uma criança nisso aqui acaba lhe livrando de muitas outras coisas. Esse é um dos benefícios e acaba motivando até outros miúdos que talvez estivessem a enveredar por caminhos maus, pelo menos a se ocuparem, por mais que seja a fazer esse tempo. Epá, não estou a tentar ser muito cristão, estou a tentar ser humano neste caso, baseado na nossa realidade aqui em Moçambique, né? Mas deixem ficar aí as vossas opiniões, o que vocês acham, o que vocês dariam de conselho para este miúdo, qual seria a melhor saída para ele e o que vocês acham também desta geração de pregadores mirins e dos pregadores, dos profetas que às vezes falam algumas coisas absurdas. Então, muito obrigado.